Voltemos, meus amigos, vamos continuar então vamos começar, a resolução da questão. Já sabemos que ela começa aqui por baixo, porque aqui temos uma proposição simples. A proposição simples será sempre considerada verdadeira? Sim, sempre. Então, é verdade que não somos amigos de Clara. Não, Clara, isto é verdadeiro. O que você faz agora? Procure entre as demais frases uma que fale a respeito da Clara. Ora, aqui está. Então, se é verdade que não sou amigo de Clara, então que eu sou amigo de Clara é verdadeiro ou falso? É falso, naturalmente. De novo, se não Clara é verdadeiro, então Clara sozinho é falso. Vamos estudar agora esta terceira frase do enunciado. Clara ou não Oscar. Isto é uma promessa do ou, a chamada disjunção. Ora, na disjunção, na promessa do ou, para que a promessa do ou seja toda verdadeira, é preciso que pelo menos uma das suas partes seja verdadeira. Não é assim? Estão lembrados da promessa que o pai fez para o filho? Então, repetindo, a promessa, para que a promessa do ou seja toda verdadeira, é preciso que pelo menos uma das suas partes seja verdadeira. Se você já sabe que a primeira parte da promessa do ou é falsa, então necessariamente a segunda parte terá que ser verdadeira. Não Oscar, isto é verdade. Se não Oscar é verdadeiro, Oscar sozinho lá em cima vai ser o que, minha gente? Oscar sozinho lá em cima será falso. Então, de novo, se não Oscar é verdadeiro, Oscar sozinho lá em cima terá que ser falso. Vamos analisar a primeira frase agora dessa estrutura. Abel ou Oscar. Mais uma promessa do ou. Mais uma promessa do ou. Nós já sabemos que para que a promessa do ou seja toda verdadeira, é preciso que pelo menos uma de suas partes seja verdadeira. Não é assim? Ora, se a segunda parte desta promessa do ou já é falsa, então necessariamente você conclui que a primeira parte terá que ser verdadeira. Então, Abel é verdade, sou amigo de Abel, verdade. Se Abel sozinho é verdadeiro, então aqui embaixo não Abel será o que, meus amigos? Se Abel sozinho é verdadeiro, não Abel será falso. Agora, estudando a segunda frase dessa estrutura, Nara ou não Abel. Estamos novamente diante de uma disjunção, de uma promessa do ou. E já sabemos que para que a promessa do ou, para que toda ela seja verdadeira, é preciso que pelo menos uma de suas partes seja verdadeira, não é assim? Então, se a segunda parte dessa promessa do ou já é falsa, então necessariamente, meus amigos, a primeira parte tem que ser verdade, e com isso nós terminamos de colocar todos os V's e todos os F's nas proposições compostas deste enunciado. Diante disso, o que você vai fazer agora? Vai analisar as opções de resposta. Diante disso, você vai analisar as opções de resposta. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Muitas vezes, nas opções de resposta, olha aí, muitas vezes, nas opções de resposta, vêm presentes os conectivos. E aí, mais uma vez, nós temos que interpretar as alternativas de resposta atentos ao conectivo que está presente na alternativa. Por exemplo, a letra A diz assim: não sou amiga de Nara e sou amiga de Abel. Olha aí, de novo, a letra A de resposta, a alternativa A diz: não sou amiga de Nara e sou amiga de Abel.
Então está presente nessa alternativa A o conectivo E. Para que essa alternativa A seja verdadeira, a própria alternativa de resposta é uma promessa do E. Para que a promessa do E seja verdade, é preciso o quê? Nós sabemos. É preciso que as duas partes que a compõem sejam verdadeiras. Não é assim? Então vamos lá. Não sou amiga de Nara. Isso é verdade? Não. A verdade é Nara sozinho. A verdade é que sou amiga de Nara. Então, se a primeira parte da resposta, da letra A, a primeira parte já está falsa, eu nem vou me preocupar com a segunda, porque o conectivo que apareceu aí na alternativa A foi o conectivo E. Estão acompanhando direitinho o raciocínio? Passemos para a letra B de bola. A letra B de bola diz assim: não sou amiga de Clara e não sou amiga de Nara. Mais uma vez, o conectivo E está presente na alternativa de resposta na letra B. Então, a letra B das alternativas, ela em si é uma estrutura do E, uma promessa do E. Só pode ser verdadeira se as duas partes que a compõem forem verdade, não é assim? Pois vamos lá, a primeira parte diz: não sou amiga de Clara. Não, Clara, verdade. A primeira parte está certo. Vamos analisar a segunda parte da letra B. Não sou amiga de Nara. Está certo isso? Está errado. A verdade é que sou amiga de Nara. Então, se a segunda parte da letra da alternativa B está falsa, né? A letra B está toda falsa. Vamos para a letra C de casa. Sou amiga de Nara e amiga de Abel. Olha o conectivo E aparecendo de novo. Sou amiga de Nara e amiga de Abel. Vamos ver a primeira parte. Sou amiga de Nara. É verdade isso? Sim, é verdade. Sou amiga de Abel. É verdade isso? Sim, é verdade. Então deixa eu circular aqui para vocês. A alternativa C vai ser a resposta da questão. Sou amiga de Nara. Isto é verdade. Sou amiga de Abel. Isto é verdade. Então não precisa mais nem perder tempo analisando as outras duas alternativas de resposta. Na hora da prova, pode marcar com toda segurança letra C de casa, resposta da questão. Tudo bem, meus amigos? Letra C de casa, resposta da questão. E agora vamos para frente, Espero que tenha ficado compreendido esse primeiro exemplo. Isso aqui foi questão da ISAF, né, de provinha feita no ano passado. Está bem quentinha essa questão. Né? É perfeitamente possível você encontrar em sua prova uma questão semelhante a essa. Não é surpresa nenhuma se aparecer. A próxima questão, a questão seguinte, também da Laura da ESAF, foi do técnico da ANEEL, de 2006, também não é questão antiga. Para resolver esta questão, ela vai falar a respeito de condição necessária, de condição suficiente e de condição necessária e suficiente. Eu preciso abrir um parênteses para fazer uma explicação teórica aqui, tá certo? Então vamos lá. Eu preciso gastar esse tempinho porque é uma questão também muito recorrente em prova, já caiu muitas e muitas vezes. Costuma causar uma certa confusão na cabeça de quem não conhece essa teoria. Se você não conhece essa teoria, é fácil, ela é fácil. Mas se você não a conhece, ela fica difícil. A questão mais fácil da prova vai ser difícil se você não souber, se não tiver o conhecimento que ela exige, não é verdade? Pois bem, o que eu vou fazer a vocês é ensinar como se faz uma pequena tradução. Uma pequena tradução. Vamos lá. Eu vou chamar proposições simples pelas letras A e B. Tudo bem? Então, Pedro é médico, eu vou chamar isso de A. Maria é bonita, eu vou chamar isso de B. Então, A e B serão duas proposições simples quaisquer. Não interessa o conteúdo, tá certo? Não interessa o conteúdo. Eu quero que vocês saibam o seguinte. Se eu disser assim, ó, se A, então B. Se A, então B.
Isto é uma estrutura condicional, nós já conhecemos. É a estrutura do se então, se A, então B. Não interessa quem é o conteúdo de A e também não interessa o conteúdo de B. São duas proposições simples quaisquer, tudo bem? O que eu quero dizer a vocês, é que esta estrutura condicional, ela pode ser traduzida, ela pode ser representada de duas maneiras diferentes. Vamos ver aqui. Primeira maneira, usando uma outra linguagem. Então eu posso dizer que A é condição suficiente para B. A é condição suficiente para B. Isso aqui é uma outra maneira de dizer se A, então B. É mesmo, professor? Sim. E ainda existe uma outra forma de nós traduzirmos a frase se A, então B. Como é esta outra forma? Dizendo assim: B é condição necessária para A. B é condição necessária para A. Então, meus amigos, nestas duas outras maneiras, nesta linguagem diferente de se traduzir uma estrutura do se então, as palavras-chave são as seguintes. Olha para cá, ó. Condição suficiente e condição necessária. Estas são as expressões que formam a tradução daquela estrutura condicional. Então vamos ver o que é condição suficiente, quem é condição suficiente e quem é condição necessária. Vamos relembrar. Qual foi a frase que eu pedi para você memorizar para entendermos o funcionamento da estrutura do se então? A frase foi aquela assim, ó. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Estão lembrados? Vimos, em um vídeo anterior, não faz muito, foi agora há pouco. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Então olha para cá, ó. Nasci em Fortaleza. Isso é o que eu estou chamando de estrutura A, premissa A. Então sou cearense. Sou cearense é o que eu estou chamando de B, No se A, então B. Então, meus amigos, olha como é fácil memorizar. Existem duas posições, primeira posição e segunda posição. Existem duas posições na estrutura condicional. A primeira posição é aquilo que vem depois do se. A segunda posição é aquilo que vem depois do então. Estão vendo aqui, ó? Se A, então B. Se você lembrar dessa frase, trocando Fortaleza e cearense pelas palavras da sua realidade, para ficar mais fácil memorizar, você vai entender facilmente que nascer em Fortaleza é uma condição suficiente. Basta isso, é suficiente que eu tenha nascido em Fortaleza para chegar a um resultado necessário de ser cearense. Então, a primeira parte do se então, a que ocupa a primeira posição, é uma condição suficiente para o que ocupa a segunda posição, para o B. A é condição suficiente para B. Também posso dizer, então, na segunda frase aqui, que B é um resultado necessário de A. Não se usa a palavra resultado, usa-se a palavra condição. B é uma condição necessária para A.
como são duas situações, são apenas duas situações, se você decora uma, por exclusão você sabe a outra. Ora, as palavras-chave são duas: condição suficiente e condição necessária. Se você souber qual é aquela frase, qual é aquela parte da estrutura que é condição suficiente para a outra, então, por tabela, você sabe que a outra é necessária para essa primeira. Vou repetir, se você sabe que dentro da estrutura do se, então, da estrutura condicional, se você lembrar na hora da prova, que a primeira parte do se, então, é condição suficiente para a segunda parte, por tabela, você vai lembrar que a segunda parte, por sua vez, é condição necessária para a primeira. Então, vejam, é muito comum em prova, aparecer enunciados de questões de estruturas lógicas em que as frases que expressam a estrutura condicional, a estrutura do se então, não vêm no formato de se então, e sim com estas palavras-chave: condição suficiente e condição necessária. O que é preciso fazer, portanto, neste caso? É preciso fazer uma tradução. Quando você encontrar na prova que A é condição suficiente para B, já sabe que esta frase terá que se transformar no se então. Aquilo que está sendo dito que é condição suficiente ocupa a primeira parte do se então. Tudo bem? Eu vou mudar aqui, Se o que ocupa a primeira parte é o que é suficiente, aquilo que a questão diz que é condição suficiente, ocupará a primeira parte da estrutura do se então. A é condição suficiente para B. Se A, então B. Aquilo que ocupa, aquilo que a questão está dizendo, aquilo que a questão está dizendo que é condição necessária, o que é condição necessária ocupará a segunda parte do se então. Aquilo que é condição necessária ocupará a segunda parte do se então. Se a frase diz B é condição necessária para A, se o B é condição necessária, o B ocupará a segunda parte do se então e o A ocupará a primeira. Tudo bem, meus amigos? Dê uma olhadinha com calma aqui, tá certo? Nesse esquema. Daqui a pouquinho a gente volta, até já.